Então a gente viu que a Revolução Industrial ela provocou alterações, né, transformações econômicas, técnicas e também sociais. Tá? Então tem aqui um intenso êxodo rural. Lembra que na Inglaterra esse êxodo rural ele foi acentuado pela existência dos cercamentos. Isso provoca um inchaço da cidade. E quando eu coloco inchaço, é diferente de eu colocar a palavra crescimento das cidades? Sim, porque dá uma conotação mais pejorativa, né? Um crescimento desorganizado, provocando uma série de problemas urbanos, tá? Então, esse inchaço da cidade, ele acarreta uma série de problemas urbanos. Entre esses problemas urbanos, eu tenho aqui o surgimento de um grupo de pessoas marginalizadas. Então, por mais fábricas que estejam surgindo, elas são insuficientes para atender toda essa demanda de pessoas que estão chegando à cidade. Então, tem um grupo que não consegue se enquadrar nessa nova realidade. Eles precisam sobreviver. Então, o aumento do número de roubo, pessoas pedindo dinheiro, prostitutas. Só para vocês terem uma ideia, o número de pessoas sem empregos é tão grande que a Inglaterra cria a lei da vadiagem. Então, se você fosse pego, parado, conversando com mais pessoas, você podia ser inclusive preso. Por quê? Ah, você está conversando para organizar algum roubo, para praticar algo ilegal. Então, é dessa maneira que o governo trata esse excedente populacional aí nas cidades. Eu tenho uma total falta de infraestrutura, então as cidades elas são imundas, poluídas, tá? Né, com falta de moradia, tanto é que eu tenho o surgimento dos cortiços, né, sem saneamento, sem escolas. Como existe um excedente de mão de obra devido aos cercamentos, né, o que ocorre é que passa a haver uma exploração do operário de uma maneira, né, como nunca se viu até então. Ao mesmo tempo que a Revolução Industrial provoca riqueza, ela provoca muita miséria, tá? A miséria da camada operária. Então eu tenho salários extremamente baixos, castigos corporais, há relatos de crianças com o lóbulo da orelha rasgado, porque o chefe pegava e puxava ela pela orelha, homens com marca de ferramentada nas costas, condições péssimas de trabalho, então umidade, poeira, falta de luminosidade. Como eu não preciso mais da força física do homem, porque agora é a máquina que faz o trabalho, eu posso colocar uma criança, uma mulher para executar a tarefa que antes só podia ser feita por um homem adulto, devido à força física dele. E o que eu vou fazer? Eu vou explorar esse trabalho feminino, infantil mais ainda. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres trabalhavam, às vezes, em trabalhos mais pesados que os homens, juntamente com as crianças, e ganhavam menos da metade do que um homem ganha. Tem um filme, pessoal, que vocês não podem deixar de assistir. Não podem, tá? É extremamente importante aí para vocês nos vestibulares, que chama-se As Sufragistas. Mostra justamente essa exploração do trabalho feminino e, mais do que isso, mostra também, como a própria palavra já está dizendo, a luta das mulheres por direitos políticos e é baseado em uma história real, tá? Então não deixem de assistir, porque vocês vão perceber muito bem esse processo da Revolução Industrial, a participação política das mulheres, né, em busca de conquistas. E quando eu falo dessa exploração do trabalho feminino infantil,
eu tenho aqui salários menores ainda que dos homens, tá? Os salários eram baixos, mas agora, para as mulheres e crianças, eu tenho salários menores ainda. E além disso, eu tenho, né, um outro tipo de exploração, tá? Que seria o quê? Um assédio sexual, tá? Um assédio sexual. E as pessoas tentam que se sujeitar a isso, porque senão no outro dia ela não tinha emprego. Se não tinha emprego, não tem o que comer, tá? Então, lembrando que no começo não há nenhuma lei que protege essa camada operária. Com o tempo eles começam a se organizar e passam a obter algumas conquistas. Mas no começo da industrialização não havia nenhuma lei que protegia essa camada operária. Pelo contrário, tá? As leis, elas sempre que existem, ela protege sempre as camadas dominantes, ou seja, a alta burguesia. Um exemplo disso é o Código Civil Napoleônico. Tudo bem? Eu coloquei então algumas imagens aí da época da Revolução Industrial mostrando a exploração do trabalho feminino e infantil. Nessa imagem de centro aí, os meninos trabalhando nas minas de carvão, à direita e à esquerda as crianças, tanto os meninos como as meninas, aí nos teares mecânicos e o trabalho feminino. Mais duas imagens aí do processo da Revolução Industrial, dos cortiços. Uma gravura aí de um bairro pobre de Londres, de 1872, e uma foto mostrando os cortiços. O que eram os cortiços? Eram essas moradias onde até 10 famílias praticamente dividiam uma mesma casa, morava todo mundo junto aí, aglomerado, numa situação de extrema miséria. Alguns cartoons para vocês lerem e associarem ao processo aí da industrialização e dessa exploração do capitalismo, tá bom? Eu fiz uma divisão aqui da primeira e segunda Revolução Industrial. Eu poderia colocar uma terceira, mas isso vocês vão estudar melhor na aula de geografia, que ocorre a partir da década de 1970, onde eu tenho a utilização de novas fontes de energia, como a eólica, a solar, a própria energia aí da radioativa. A gente tem novos setores se desenvolvendo, como o setor da robótica, da informática, mas isso a gente deixa para a aula de geografia. Vamos ficar agora, por enquanto, nessa primeira e segunda revolução industrial. Bom, essa primeira começa na Inglaterra por volta do século XVIII. Não tem uma data, então coloquei aqui por volta de 1750, 60, então a partir da segunda metade do século XVIII. Qual foi o principal metal utilizado? O ferro. E a principal fonte de energia? O carvão. Então eu posso colocar aqui um exemplo de máquina que apareceu aqui é a máquina a vapor, lá de Thomas Watt. A máquina a vapor. O setor que mais se desenvolveu nessa primeira revolução industrial foi o setor têxtil. Então, com o setor têxtil, vamos colocar também uma máquina para dar um exemplo. Eu tenho aqui o tear mecânico, que vai substituir o trabalho de muitas tecelãs. O tear mecânico, que é um problema que a gente está vivendo hoje, né, com o processo da robótica. Tear mecânico. E o capitalismo industrial, a gente também pode dividir ele em fases. Nesse primeiro momento, eu tenho a fase concorrencial. Tá? Vou até colocar uma frase aqui, ó. Para vender mais. Para vender mais.
eu vendo mais barato. Mais barato. Vocês conseguem lembrar do que eu disse lá daqueles tratados de 1810 que o Brasil renova por mais 15 anos? Então o Brasil independente pode comprar de qualquer país, mas passa a comprar praticamente apenas produtos ingleses porque eles têm taxas alfandegárias menores. Bom, e essa segunda revolução industrial? É que quando todas essas transformações que nós estudamos até agora, então aquelas transformações econômicas, técnicas, sociais, agora começam a atingir outros países do mundo. Então, né, isso ocorre quando? A partir da segunda metade do século XIX. Então, eu coloquei aqui 1850, 1860. Outros países da Europa se industrializam. Então, eu tenho, né, a França de Napoleão, depois a própria Alemanha, quando nasce, já nasce como uma potência industrial, o norte da Itália também. Então, a Europa se industrializa, mas não apenas a Europa. Os Estados Unidos, o fator fundamental para os Estados Unidos se industrializar foi a vitória do Norte sobre o Sul na Guerra da Secessão, e aí o modelo industrialista do Norte foi implantado em todo o território, e o Japão, tá? É o momento que eu tenho a substituição do shogunato. Vocês estudam isso aqui em geografia como sendo a era Meiji, tá? A era Meiji. Não sei se vocês assistiram o último dos samurais, tá? É um filme que mostra muito bem essa transição. Agora, o ferro ele é substituído por um metal mais leve e resistente, que é o aço, através de um processo siderúrgico, né, criado por Bessemer. Tá? Na verdade, pega o aço, coloca carvão e aí num processo químico ali, o minério de ferro pega a molécula de carbono do carvão, dando origem a essa liga, né, que é o aço, um metal muito mais leve e resistente. Além do carvão, agora, outras fontes de energia são utilizadas, como o petróleo e a energia elétrica. Com o petróleo, eu tenho, por exemplo, aqui, agora, o surgimento de um motor a combustão, um motor a combustão, né? Com a energia elétrica, eu tenho aparecimento aqui, por exemplo, de uma maquininha que transforma a energia mecânica em energia elétrica, que é o dínamo. Quem assistiu lá, eu acho, como que é o nome do filme? Um menino que, né, capturou o vento lá, aquele filme super legal, tal, mostra um menino utilizando o dínamo, lá da bicicleta do namorado da irmã dele. No setor de transporte, agora, eu tenho um grande destaque nesse setor de transporte com o quê? Eu preciso levar as mercadorias de uma região para outra. Então, no setor de transporte, eu tenho aqui as ferrovias, tá? Ganhando importância. Então, eu tenho aqui os trens se desenvolvendo na região da Alemanha, nos Estados Unidos, interligando o leste ao oeste. Eu tenho os navios, os transatlânticos, o Titanic é um exemplo disso, tá? Na comunicação, eu tenho o aparecimento do telégrafo, do telefone. E agora o capitalismo industrial está vivendo o quê? A fase monopolista financeira. Vou colocar uma frase aqui, ó. Para
vender mais. Mas o que eu faço agora com o meu concorrente? Eu elimino ele. Para vender mais, eu elimino o concorrente, tá? Pessoal, como que eu vou eliminar o meu concorrente? Eu vou eliminar o meu concorrente através do quê? Através da formação, né, de práticas ilegais, tá? Como truces, o surgimento dos truces, eu tenho aqui o surgimento dos cartéis, né, a prática do dumping. Eu tenho também o aparecimento das holdings, tá? Já é o capitalismo financeiro aqui. Tudo bem? Se vocês não souberem o que seria, o que é isso, vocês me perguntem ou procure ali no dicionário e tal, tá? Mas eu acho que vocês não têm dúvida sobre isso. Se tiver, é só perguntar, tá bom? Aqui então algumas consequências do processo de industrialização, tanto da primeira como da segunda. Eu tenho aqui o aumento da amplitude social, ou seja, o aumento das diferenças entre as classes, onde a burguesia passa a ser a detentora dos meios de produção e ela está cada vez mais rica, tá? Eu coloquei aqui a efetivação de novas classes sociais, daí vocês podem colocar para mim o seguinte, mas a burguesia não é uma classe nova, mas ela vai ganhando significados diferentes. Se vocês pegarem um texto do século XIII, XIV, quem que é o burguês? É o habitante do burgo. Do século XVI, XVII é o grande comerciante. E agora? É o grande industrial, o detentor dos meios de produção. E o surgimento da camada operária, que está cada vez mais pobre, tá? Por isso que eu coloquei para vocês que a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela gera uma grande riqueza, ela gera na mesma proporção, ou até numa proporção bem maior, vamos colocar assim, né, uma grande pobreza. E o operário, ele aceita de uma maneira pacífica essa sua situação de exploração? Não, tá? Ele começa a se rebelar contra isso. E à medida que ele vai se rebelando, ele vai obtendo algumas conquistas. Em um primeiro momento, o primeiro grande movimento é o ludismo. O que seria o movimento ludista? Mostra a insatisfação da camada operária, mas mostra ainda a sua precariedade. O que eu quero dizer com isso? Eles se sentem explorados, mas eles não sabem como está havendo esse processo de exploração. Então eles acreditam que a culpa de todos os problemas que eles estão vivendo é das máquinas que estão roubando seus empregos nas fábricas. Então eles vão, invadem e destroem essas máquinas. Esse movimento é liderado por um cara chamado Ned Ludd. Por isso que chama-se ludismo, tá? Logo ele é sufocado. Então a importância dele não está no tamanho dele, que ele foi um movimento até pequeno, mas num primeiro ato de rebeldia dessa camada operária que se sentia explorada. O movimento cartista, tá, já mostra aqui um amadurecimento sobre o movimento operário. O que eles percebem? A camada operária, ela percebe que ela só vai obter conquistas que atendam aos seus interesses se ela conseguir o quê? Montar leis que defendam, né, esse setor. Calma aí, mas quem é que monta leis? Quem é eleito.
E a camada operária estava fora da vida política. Então eles começam a lutar, eles formam uma associação dos trabalhadores em 1836. E em 1837, eles elaboram uma carta de direitos, tá? Por isso o movimento cartista, porque eles pedem uma carta de direitos políticos, onde qual é a principal reivindicação? A principal reivindicação é essa aqui, ó, o sufrágio universal. Então eles querem o aumento do número de deputados para que agora setores operários possam ser eleitos. O sufrágio universal, tá? Então eles querem o fim do censo, porque antes só podia, o voto era censitário, só podia votar quem tinha uma determinada riqueza. Então eles querem o fim desse censo, para que todos possam votar. Todos quem? Os homens. Ainda tem essa grande limitação. Daí naquele filme que eu comentei, mostra justamente as mulheres lutando por direitos políticos. Eu tenho também as trades unions, que seriam os sindicatos dos operários. Então os trabalhadores percebem que lutando juntos, eles são mais fortes, tá? Mas algumas consequências aqui. O surgimento de novas ideologias. Então, eu tenho ideologias que defendem a burguesia, como o liberalismo, que vão, né, justificar essa diferença social, resumindo, falando que a culpa da miséria é da camada operária, que é incapaz de produzir riqueza, que oferece em grande quantidade a sua mão de obra. E, por outro lado, eu vou ter ideologias que defendem a camada operária, como o socialismo, o anarquismo, que vão falar o seguinte, ó, a culpa da desigualdade é do capitalismo, onde o operário é explorado pelo burguês. Eu tenho com novas máquinas, novas fontes de energia, o aumento da produção. Esse aumento da produção gera a necessidade de ampliar o mercado consumidor, de buscar matéria-prima, gerando aquilo que a gente vai, né, chamar de imperialismo. Esse imperialismo vai ser a grande causa da Primeira Guerra Mundial. Então, eu posso colocar que esse aumento da tensão entre as potências industrializadas vai gerar o imperialismo, e esse imperialismo é a principal causa da Primeira Grande Guerra. Mas tudo isso aqui são temas das próximas aulas que a gente vai estudar, tá? Essas ideologias, o imperialismo, a Primeira Guerra, então são temas que a gente vai estudar nas próximas aulas. Duas imagens aí do movimento ludista, que caracteriza os trabalhadores, os operários destruindo as máquinas. E por que eles destroem as máquinas? Porque eles acreditam que elas estão roubando os seus empregos. E aqui uma ilustração, né, dos trabalhadores indo ao parlamento entregar uma nova petição aí dentro do movimento cartista. Isso ocorreu em 1842. Eu tenho um outro movimento, esse eu tenho aí uma petição com 3 milhões de assinaturas, obtendo conquistas políticas para eles. Em 48 eu tenho uma outra petição lá, naquele movimento chamada Primavera dos Povos, com uma petição com 5 milhões de assinaturas. A partir dessas conquistas, né, dessas assinaturas, dessa manifestação popular, eles vão obtendo algumas conquistas políticas. E para terminar, algo que a gente vai ver bem melhor nas próximas aulas, aquela ideia de que o burguês ele vence porque ele é capaz, competente. Então eu tenho essa imagem aí de Friedrich, o homem aí, o viajante sobre o mar de névoa. Ele está no alto de uma montanha, olhando aí toda a planície, e ele conseguiu chegar nesse alto da montanha sozinho. Por quê? Porque ele foi competente. Então, o capitalista ele prospera, o burguês, porque ele é competente. Então, a valorização do individualismo. Enquanto que a massa operária,
ela só vai obter conquistas lutando junto, tá? Através lá daquele movimento cartista, é um exemplo, onde eles vão obtendo leis que limitam a jornada de trabalho, que vão regulamentar o trabalho, né, feminino e infantil, além de uma série de outras conquistas. Até mais, pessoal!